Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa rotina de hoje, a última aula da semana, dia 4 de setembro de 2020, sexta-feira. Para começar, a gente vai fazer a leitura do texto Baú Ancestral, Histórias de Bisavó, um texto de Patrícia Matos. Depois vamos fazer as devidas correções das atividades de ontem, tá? Eu só vou deixar, após a explanação da nossa rotina, eu vou deixar aqui a foto das correções. Aí vocês pausem o vídeo e façam as correções de ontem, ok? No caderninho de vocês, conforme a gente já combinou. Para a língua portuguesa, produção e destino do lixo, página 202 e 203 do Ler e Escrever. E para a matemática, página 59, atividade 9.5 do nosso EMAI, ok? Então, estou deixando aqui as correções das atividades de ontem. Vamos lá para a nossa história de hoje? O Baú Ancestral, Histórias de Bisavó. Esse texto é de Patrícia Matos, ilustrações de Sara Nina. Mãe Maria, lavadeira de Iaiá, vai a lavar saia de renda, não é dela, é de Iemanjá. Mãe Maria era minha bisavó. Ela guardava tantos segredos de um tempo que eu nem imagino. Guardava dentro de um baú e só ela sabia o que tinha lá. Dizia que eram histórias trazidas no tempo e no vento, tempo muito antigo de quem atravessou o mar. Eu, muito curiosa, querendo saber por demais sobre os mistérios que estavam guardados no baú, perguntava à Mãe Maria e respondia. São segredos que só as avós e bisavós podem contar. Cada semana minha bisa revelava seus segredos, contando histórias de aventura, amor e também de medo e de dor. Ao redor de uma fogueira ou sob a luz dos candeiros, sempre ouvi minha bisavó contar enredos entrelaçados de lutas de mulheres valentes e guerreiras, assim como ela, enquanto a lua brilhava no alto do céu a nos iluminar. Mulheres que sempre protegeram seus ideais, seus familiares e seu povo. Ah, como eu tenho orgulho de cada palavra que minha bisa nos contava. Cada vez que ela abria o baú das memórias ancestrais, saíam rendas de biurus, cobras da lagoa, tutumaramba, peixes na renda de arrasto e que os pescadores jogavam no mar, farinha na farinhada, mel de cana caiana no melaço. Quantas lembranças de um tempo que não vivi, mas que até hoje fazem parte de mim. Depois de ouvir histórias, brincávamos, pois história que se preza sempre traz uma bela cantiga a nos embalar. Assim nos reuníamos embaixo da árvore mais alta do quintal, do terreiro ou da praça e começávamos a cirandar um coco. Oiê, olelê roda moenda. Olelê. A professora agora tá. Eu canto ou lê, mas deixa eu ler para vocês. Olelê roda moenda. Olelê, olê, a moenda girou. Pisa no coco do tumbiro, birô, birô. Bota a mão no pé do lírio, nos braços do teu amor. Mas a mãe Maria morreu, partiu e foi morar no céu de anil. Os baús de contos, cantos de brincadeiras, encantos, passou para os cuidados de minha avó Damásia. Afinal, dizia ela, só as avós podem abrir e revelar os segredos dele. Vovó tinha um jeito muito especial de contar história na ginga dos biuros, na almofada de renda que só ela sabia fazer. Quando estava sentada a rendava por horas, tecendo sem fim. Depois cirandávamos para as rendeiras com suas almofadas e seus biuros. Que linda homenagem, cantar e dançar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, página 202 e 203. Então, aqui a gente vai fazer uma leitura, tá? Eu vou ler, vocês leiam junto comigo. Buscando caminhos e possibilidades para o destino do lixo. Toda sociedade é responsável pelo destino do lixo, mas para organizar o processo de cuidados com o lixo, as pessoas precisam ter comprometimento e mudança de atitude, uma vez que se tornou um problema ambiental e necessita de novas estratégias para buscar soluções adequadas.
Um dos caminhos é refletir sobre a cultura do consumismo. Você já ouviu falar da cultura de consumismo? O que é consumir? É utilizar, né? É utilizar um produto. Cultura do consumismo. A valorização da acumulação e do consumo de mercadorias pode ser compreendida como a cultura consumista. Atualmente, na nossa sociedade, temos a cultura do consumo, ou seja, as pessoas valorizam muito o consumo, a acumulação e compra de produtos que são considerados como sendo os mais novos e inovadores. A acumulação pode desencadear o desperdício e a discriminação das pessoas que não pode comprar. O aproveitamento do lixo pode trazer muitos benefícios, como a criação de materiais e evitar o desperdício e ampliar a consciência sobre o consumo sem medida. E afinal, o que fazer com o lixo? Mas antes daqui, né, da gente ir para o último texto, vamos fazer só uma reflexão. O que ele está querendo dizer aqui com a cultura do consumismo? Será que eu necessito de tudo que eu compro? Será que eu compro exatamente a quantidade necessária? Como, por exemplo, ir à feira. Eu vou à feira e compro um monte de fruta e legumes que eu não vou dar conta de comer durante uma semana até a próxima feira, e aquilo é perecível, estraga com facilidade. Então, o que eu vou fazer com o que estragou? Vou jogar fora. Além de estar jogando dinheiro fora, eu estou fazendo, né, uma produção maior de lixo. Mas a gente já sabe, porque a gente já fez essa tabelinha, que a degradação de produto orgânico, como frutas, legumes, é bem fácil pela natureza. Mas e vidro? Lembra da nossa tabelinha que a gente fez? E papel? Demora anos, às vezes milhares e milhares de anos para decompor na natureza. E aí fica acumulando e acumulando e acumulando lixo. E a gente já quase não tem mais locais para colocar lixo. Só que a gente vive numa cultura que a gente compra, que é a cultura do consumismo. E a gente compra produtos, e às vezes esses produtos vêm com excessos de embalagem. Eu vejo aqui em casa, às vezes eu chego do mercado e eu encho já, só de tirar as compras para fazer o armazenamento, eu já encho às vezes uma ou duas sacolinhas de embalagem, de plásticos que vem envolvendo aquele produto, né? Então, tem empresas hoje que começam já a se preocupar com isso, já começam a fazer produtos que não tenham tantas embalagens, né? Por exemplo, pasta de dente. Ela vem com o packzinho já lacrado. Para que eu preciso botar ela numa caixa, colocar ela numa caixinha, né? Para ter duas embalagens para depois jogar na natureza? Então, a gente precisa começar, né, a cobrar das empresas e pensar nisso, tá? Não é só comprar e jogar fora como se nada tivesse acontecendo com o nosso planeta. E, além do mais, quem nunca comprou uma roupa que nunca utilizou? Às vezes, uma ou outra, acontece mesmo. Você compra, depois você não gosta tanto, acaba não utilizando, mas a gente pode fazer uma doação para que a outra pessoa que receba não tenha que comprar, né? Acontece, mas tem gente que compra, eu já conheço gente que compra muita roupa e não utiliza nem metade das roupas que compra, né? E isso não é legal, porque além de ter lá todo o despendimento financeiro, né, ainda tem aí um consumismo e um descarte na nossa natureza. Então vamos para a última parte. E afinal, o que fazer com o lixo? A primeira alternativa diz respeito ao fato de que qualquer transformação dos bens naturais gera lixo, desde a retirada da matéria-prima da natureza, passando pela produção e uso, até a hora em que o produto não serve mais e é jogado fora. Para reduzir a produção de lixo, é utilizado o princípio 3Rs: redução, reutilização e reciclagem. Trata-se da abordagem da questão de embalagens, do uso do plástico e de outros artigos muito utilizados no dia a dia e que, após o uso, pode ser reciclado. As soluções para reduzir o lixo depois de produzido vêm sendo experimentadas imensamente em diversos países e no Brasil também. E você? O que tem feito para reduzir o lixo em sua casa? Então vamos lá? O que são o conceito dos 3Rs? A gente tem 3 palavrinhas, né? Redução, reutilização e reciclagem. Então vamos pensar o que pode ser isso. Redução, eu tenho que pensar se o que eu estou comprando eu vou mesmo utilizar antes da compra.
para depois não ter que descartar um produto que eu não utilizei e acabo jogando aí na natureza. Reutilizar. A gente pode reutilizar embalagem. Tem muitas empresas que a gente compra tipo shampoo, sabonete líquido e depois eles vendem um refil e eu posso ficar reutilizando aquela embalagem. Então, reutilizar, mas não só isso, às vezes vira potinho, vira outras coisas sem ter que jogar na natureza, né? Reutilizar, reduzir, reutilizar. E se eu não consigo nem reduzir, mas não, compro tanto, a minha compra sempre é feita o suficiente para minha família, o que minha família gasta, né? Eu reutilizo tudo o que eu posso. Se mesmo assim a gente ainda produz lixo, a gente tem que fazer o quê? Reciclar. Para reciclar, a gente precisa separar o lixo, né? Porque mistura tudo, a gente não consegue reciclar. Então, separar o que é papel, o que é plástico, a gente tem lá as lixeirinhas, né, adequadas, sempre tá colocando ali para que a gente possa o máximo possível de reciclagem, de reutilizar o próprio material, né, para que a gente não tenha aqui novos materiais, que além de tirar da natureza, que é tudo plástico, vidro, madeira, papel, tudo isso é de uma certa forma retirado da natureza, né? Por exemplo, o papel, os móveis são feitos da madeira, que é tirado da árvore, né? Então a gente está agredindo a nossa natureza antes mesmo, né, do final, que é produzir aí uma quantidade excessiva de lixo. Então reutilizar e reciclar é bem legal. Quais são as ações que estão associadas aos 3 R's? A gente já falou um pouquinho sobre isso. O que o texto quis dizer com trecho? Substituição dos hábitos consumistas por uma atitude mais consciente em relação ao ambiente e sua degradação. Então, eu já também falei com vocês, né? Só pensar aí na resposta. O que a gente pode fazer se preocupando aí com o nosso meio ambiente? Quais materiais recicláveis citados no texto? Por que é importante reciclar? Também já falei com vocês sobre esse assunto. Pensa direitinho no que a Pro falou e façam as suas respostas. Vamos agora para a aula de matemática. Vamos lá para a nossa aula de matemática. A aula de matemática de hoje, a gente vai aprender a fazer um gráfico de colunas, tá? A gente pulou a atividade 9.4 e a 9.3, porque essas atividades a gente teria que fazer na sala. Que é aquela atividade que a gente leva a balança, pesa todo mundo e a gente monta os gráficos com vocês. Mas a gente já deve ter feito isso em outro momento, com time de futebol, com fruta que cada um gosta. Então, vocês já fizeram essa atividade. Mas a gente vai fazer junto aqui. É bem legal essa atividade, essa atividade é bem legal, porque montando o gráfico, a gente também aprende a observar o gráfico. Né? Para eu montar, eu vou aprender, depois de montado, eu vou aprender entendendo e vou entender como que se observa um gráfico. Então, aqui a gente tem na atividade 1 os pesos dos animais em quilo, né? Leão, onça, girafa, tigre, cada um com o seu peso em quilo. A gente vai pegar e construir um gráfico de malha quadriculada para apresentar esses dados. O que eu fiz aqui? Eu já fiz um modelinho e já comecei o primeiro para vocês entenderem como faz, ok? Então, o que eu fiz? A gente tem peso entre 100 e 600. Eu fui até 1000 aqui, mas vocês podem, se vocês quiserem parar no 600, pode, tá? Então, eu fui aqui, ó. Primeiro, depois eu vou deixar ali, e aí vocês pausem para dar uma olhadinha. Eu vou deixar a foto dessa página aqui. Primeiro é 0. Então, o último aqui, ó. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Eu fui pulando de 100 em 100. Só uma pausa para a professora tossir. Não é coronavírus. É só porque a gente está em obra aqui em casa, é muito pó, e eu acabo ficando com a garganta seca. Aí começa a falar da tosse. Mas vamos lá. De 0 a 600. Aí eu peguei o primeiro animal, que é o camelo, e pintei até os 600. Dá para ver aqui? Pintei até a linha dos 600. Professora, mas você pulou de 100 em 100 e a gente tem a girafa, que é 450. Se eu tenho a girafa que é de 450, o que eu tenho que imaginar? Que eu vou pintar a girafa até o 400, ok? E aí, 50 não é a metade de 100? Lembra que o 500 está lá na linha de cima? Então, eu vou subir até a metade e pintar até aquela metade, representando que eu tenho 400 mais uma metadezinha. Então, eu tenho 450.
50. Deu para entender? Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu estou dizendo, tá? Porque a gente está pulando de 100 em 100, mas a girafa tem 450. Então, eu vou aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui comigo. Até a linha do 400, pinto aqui, até aqui. Vou pintar igual eu fiz aqui, ó. Vou pintar. E quando chegar na de cima, eu vou pintar metade, representando que essa girafa tem 450, ok? E aí a gente vai construir um gráfico muito parecido com esse aqui da página anterior, tá? Vai ficar um gráfico de tabela. Para que serve o gráfico de tabela? Desculpa, gente, falando errado. Para que serve o gráfico de coluna? O de tabela é o de cima. Exatamente para a gente ter, a gente já falou isso em sala, mas vou repetir. Exatamente para a gente ter uma visualização melhor do que o gráfico de tabela. Então, o gráfico de coluna eu consigo visualizar melhor do que o gráfico de tabela. Quando eu bato o olho no gráfico de coluna, eu sei quem é animal que pesa mais e quem é o que pesa menos. Por quê? Por causa da coluna. Qual a coluna que está maior, qual a coluna que está menor. Tá vendo aqui, ó? Eu sei que essa coluna é a menor, então menor quantidade de criança, aqui eu acho que era da quantidade de criança, né? Então aqui é a menor quantidade de criança e aqui, ó, no 24, maior. Só de olhar eu sei, ó, maior, menor. Opa, menor aqui, ok? Do lado contrário. Menor aqui, então fica fácil da gente visualizar, tá? Para isso que existe o gráfico de coluna. Mas o gráfico de coluna, ele não adianta se eu não souber interpretá-lo. Então, o que eu tenho que saber quando eu pego um gráfico de coluna? Que aqui eu tenho, pode ser ao contrário, tá? Mas aqui nesse gráfico, por exemplo, eu tenho o animal e aqui eu tenho o valor. E aqui vocês não esqueçam, eu não coloquei, mas eu quero que vocês coloquem, tá? Peso em quilo e animais, tá? Façam aí tudo direitinho. Eu tenho o animal e o peso em quilo, ok? Então, eu sei que o camelo, quando eu olhar aqui, eu venho na linha dos 600, que essa é a parte mais importante, e eu sei que o camelo pesa 600 quilos, tá? Então, não adianta a gente ter um gráfico de coluna, que é fácil de ver, o maior, menor, mais ou menos, mas a gente tem que saber quanto. Quanto? Eu vou saber quanto quando eu pego o meu dedinho e venho aqui, ó, até o número. E por isso que é legal que a gente constrói, a gente faz o serviço contrário de só olhar e observar. Então, a gente vai ter o trabalho de ir até a linha, pintar, e quando eu for observar, eu sei que eu tenho que ir até a linha para saber quanto, né, a quantidade de cada um. Deu para entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, perguntem no grupo. Fiquem com Deus, uma ótima final de semana com feriado, né? Segunda-feira é feriado, não tem aula. E até terça-feira lá no grupo. E vocês vão ficar com os vídeos da professora Fátima. Um beijo e até a próxima!